Cruzeiro e Atlético brigam por um jogador do Botafogo. Para completar, Fluminense ouvindo não na primeira proposta por Guilherme Arana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, desejar um grande Natal para todos vocês. Que vocês tenham muita paz, saúde, prosperidade e convivência em família, que é a coisa mais importante de tudo. Bom, agora sim, bora começar o nosso vídeo pedindo para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E tem jogador na mira de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Os rivais de Minas estão de olho em Vitinho, lateral direito que pertence ao Botafogo e também já havia sido alvo nos últimos dias do São Paulo. Vitinho parece ter perdido espaço no Botafogo e está meio que à disposição do mercado. Com o São Paulo o negócio não avançou, apesar da chance de troca, porque o Vitinho havia afirmado que daria prioridade a clubes da Europa. Ele quer esperar pelo menos até a metade do mês de janeiro antes de tomar uma decisão sobre a proposta do tricolor. Pois bem, é nesse contexto que o Cruzeiro e o Atlético também procuraram o Botafogo. O Cruzeiro sugeriu uma troca. Raposa manda o William, manda dinheiro e fica com o Vitinho. Ainda não houve uma resposta. Já o Atlético Mineiro, que deve negociar o Natanael e abriu mão da renovação do contrato do Saravia, procura em caráter de urgência 2 laterais direitos. E é nesse contexto que o Vitinho chegaria para ser titular absoluto. Jorge Sampaoli é um trunfo. O técnico argentino já mandou avisar ao Vitinho que se ele aceitar a oferta do Galo, vai ser prioridade, vai ter papel importante na montagem do elenco e do time que vai ser titular em 2026. Só para completar, registrar que o Vitinho viveu bons momentos com a camisa do Botafogo, não consegui entender em que momento que ele acabou se tornando uma peça disponível no mercado. Quero contar que o Fluminense ouviu não para a primeira proposta feita ao Atlético Mineiro por Guilherme Arana. O Arana está à venda, especialmente depois que Renan Lodge foi contratado pelo Galo. Nas últimas horas, inclusive, o Atlético já informou de forma oficial o acordo de 5 temporadas com o Lodge. Pois bem, agora é entender onde é que o Guilherme Arana vai se encaixar, se no futebol brasileiro ou do exterior. A primeira proposta feita pelo Fluminense foi considerada baixa. O Atlético Mineiro topa vender, mas quer uma condição importante para um jogador de primeiro nível e cujo salário está entre os maiores do Galo. O Arana hoje ganha na casa de R$1.100.000 por mês. Está no top 5 dos maiores salários do Atlético e é um dos laterais esquerdos mais bem pagos do país. O Arana caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, só para contar que o Fluminense precisa, até de forma desesperada, de um lateral esquerdo, porque tanto o René quanto o seu reserva estão muito aquém do Guilherme Arana, jogador que já foi da seleção brasileira. Bora falar então de Atlético, que o torcedor estava esperando, quem sabe um presente, um anúncio de Natal, e ontem o clube foi às redes para anunciar o acerto com um jogador de seleção brasileira. É isso mesmo, o Renan Lodge, lateral de 27 anos, estava jogando no Al Hilal, e ele, que jogou por algum tempo ao lado do Neymar, estava sem contrato desde setembro, ele rescindiu com o Al Hilal, estava sem clube e treinando lá em Curitiba, usando as instalações do Atlético Paranaense. Cabe lembrar que o Renan Lodge, ele começou lá no mundo da bola, ganhou os holofotes no mercado, disputando mesmo jogos com a camisa do Furacão. Reforço do Galo para a lateral esquerda, faltam os exames médicos e a assinatura de contrato para o Atlético oficializar o vínculo de 5 anos com o Renan Lodge. Também para a lateral esquerda, o Atlético está se acertando com Juninho Capixaba, jogador de 28 anos, destaque do Red Bull Bragantino. Bom, para que essa negociação ocorra, o Atlético deve desembolsar cerca de 2 milhões de euros e também deve enviar o volante Patrick por empréstimo. E o Red Bull Bragantino ficando com 50% dos direitos econômicos do Patrick. Ele que veio naquela negociação no início do ano, que envolveu a venda do Paulinho, vieram para o Atlético o Gabriel Menino e também o Patrick. E o Patrick, volante, deve defender o Bragantino em 2026. E outro jogador que pode deixar o Atlético é o atacante Rony. Ele que tem proposta do Santos, o Atlético já autorizou o Alexandre Matos, que é o homem forte lá do Peixe, a conversar com o staff do Rony. Então o Rony também podendo deixar o Atlético. E assim como acontece no caso do Guilherme Arana, no formato de venda. É o que o Atlético prioriza neste momento. Não quer saber de empréstimo, não quer saber de receber outros jogadores. No caso do Rony, o Atlético pagou cerca de 35 milhões para tê-lo
comprou o Rony junto ao Palmeiras no início do ano. Ele foi o vice-artilheiro do Atlético, ficando atrás apenas do Hulk, mas não caiu nos braços do torcedor e o Rony, ele não é visto como prioridade, melhor dizendo, apesar de ter sido titular em vários jogos, na maioria dos jogos, sob comando do técnico Jorge Sampaoli. Então o Rony perto também de deixar o Atlético para defender o Santos, jogar ao lado do Neymar e quem sabe também do Gabigol, né? Que hoje joga no Cruzeiro, o rival do Atlético, mas também tem o nome especulado com a camisa do Peixe, o retorno do Gabigol. Então essa situação de Guilherme Arana e Rony, e o Atlético vai tentando se movimentar no mercado para dar uma reoxigenada no elenco e rejuvenescer o elenco. Esta é a missão da diretoria do Paulo Brax e um pedido da cúpula atleticana. Bom, gente, é dia de Natal, claro, né? A gente fica aqui sempre de olho no lance para saber se o Atlético vai se reforçar, quem está chegando, quem está saindo, mas por enquanto essas são as quentíssimas, né? As notícias quentinhas deste Natal, deste 25 de dezembro. Ontem, o clube usou as redes sociais para oficializar o acordo com o lateral esquerdo Renan Lodi, de 27 anos, que defendeu por último o Al Hilal e lá atuou durante algum tempo ao lado de Neymar. O Renan Lodi, como eu disse, 27 anos, lateral esquerdo, ele começou no Atlético Paranaense e tem passagens também pelo Atlético de Madrid da Espanha, Olympique de Marseille da França e o Nottingham Forest da Inglaterra, clube que inclusive foi o último que o Scarpa defendeu antes de ser contratado pelo Galo. E com a chegada do Renan, a saída de Guilherme Arana, como eu destaquei em manchete, ela fica cada vez mais evidente. O que eu pude apurar? O Atlético tem uma proposta do Fluminense e só aceita vender o Guilherme Arana. Essa é a imposição do Galo. Não quer jogador em troca, não quer empréstimo, quer dinheiro. E o Atlético tendo uma oferta do Fluminense, que vai ser o possível caminho de Guilherme Arana, porque o clube que perdeu também o Caio Paulista, que foi devolvido ao Palmeiras, o Atlético vai ao mercado para trazer um outro lateral, e esse jogador já foi escolhido, inclusive. É o Juninho Capixaba, jogador de 28 anos, idade do Guilherme Arana, ele que foi destaque do Bragantino, e também deve desembarcar na cidade do Galo para a temporada 2026. O Galo que também pode fazer uma outra venda importante nos próximos dias. O atacante Rony, que interessa ao Bahia e também ao Santos. Só que a equipe paulista leva vantagem e o Atlético, inclusive, já autorizou o Santos a iniciar as conversas com o staff do Rony. E assim como acontece com Guilherme Arana, o Atlético só aceita a venda, quer dinheiro. Não quer jogador em troca e também não quer empréstimo. Só a venda de Rony e também de Guilherme Arana. O mercado vai aquecendo e promete, né, depois, a partir de 1º de janeiro, ficar mais quente ainda. Por enquanto, as movimentações estão mornas, mas o torcedor não desistiu de ter aquele presentaço, quer uma grande contratação para a equipe de Jorge Sampaoli. O torcedor do Galo está querendo um 2026 diferente. A multa do Rony para o exterior era no passado, tá? Era do passado, 6 milhões de dólares. Essa multa hoje está menor porque, conforme ele ficou um ano conosco, a multa também tem uma regressão nessa multa. Essa multa é retroativa, então essa multa hoje não é mais 6 milhões de dólares. Então quando vocês veem por aí, a multa do Rony para o mercado externo é 6 milhões de dólares, não mais. A partir do momento que o atleta vai cumprindo meses, vai cumprindo tempo de contrato, a multa vai decrescendo com o passar do tempo. Então a multa de Rony hoje está na casa dos 5 milhões de dólares. É um pouco inferior a esses 6 que tem saído por aí. Outra coisa, a multa para dentro do mercado interno, ela é bem alta porque a multa é 2.000 vezes o salário do atleta, o salário do Rony é alto, mas mesmo assim, obviamente, o Atlético não vai pedir o valor da multa para o mercado interno para negociar o jogador. E vou chegar nessa parte do vídeo por que o Galo não aceita. Por que o Galo aceita liberar o atleta por um valor inferior à multa do mercado interno. Seguinte, o Galo quer abrir espaço na folha.
O Rony, gente, para quem não sabe ainda, tem um salário de aproximadamente R$ 1.400.000. Então, o Galo quer abrir espaço na folha e o Galo deseja a saída do jogador. Podem negar à vontade, mas a informação que eu tenho muito bem checada, muito bem apurada de bastidores, é que o Galo deseja a saída do atleta porque vê com muito bons olhos que com 1.400.000 dá pra gente utilizar muito melhor esse valor, embutir esse valor na folha do Galo, ou trazendo um outro atacante, ou colocando esse valor, espalhando ainda em mais posições, ou seja, é R$ 1.400.000 que daria para fazer de muito bom uso na folha salarial para o elenco, tá? Então falamos da multa para fora, falamos da multa aqui para dentro, falamos o porquê que o Galo quer se desfazer ou quer encerrar o vínculo com o atleta, ver com bons olhos a saída do atleta pelo fato da multa, beleza? Outra coisa importante aqui, galera, o Sampaoli não morre, tá, de amor e não entraria e não vai entrar na parada para segurar o Rony, tá? O Sampaoli não vai brecar a saída do Rony, muito pelo contrário, tá? O Sampaoli até vê com bons olhos para poder ele mesmo saber que ele vai ter 1.400.000 na folha a mais para poder utilizar de uma forma melhor. Então o Sampaoli em momento algum vai tentar brecar essa negociação. Pelo contrário, o Sampaoli não faz questão, não morre de amor para a permanência do Rony aqui, beleza? Primeira coisa, o Matos foi conversar primeiro com o Rony, tá? E com seus representantes. Os seus representantes viraram e falaram, conversem primeiro com o Galo. Acertando com o Galo, você volta aqui com a gente, tá? Só que, gente, vamos lá. Não vamos ser bobo aqui. Uma exclusiva aqui, não sei se vai ser exclusiva, não sei se já saiu em algum lugar, mas nessa apuração eu descobri que o Alexandre Matos, em outra oportunidade, quando ele ainda estava no Cruzeiro, ele tentou levar o Rony para o Palmeiras, tá? Pera aí que eu falei tudo errado. O Alexandre Matos, quando ele estava no Cruzeiro, ele tentou levar o Rony para o Cruzeiro e tirar o Rony do Palmeiras. Desculpem corrigir a tempo aqui, tá, gente? Então, recapitulando. O Alexandre Matos, quando ele estava no Cruzeiro, ele tentou tirar o Rony do Palmeiras, onde ele estava naquele momento, e tentou levar o Rony para o Cruzeiro. Não logrou êxito. Então o Rony é um atleta que o Alexandre Matos já fica de olho há muito tempo, tá? Então, vamos ser bem sinceros aqui, olhando o olho de vocês aqui. Prestem atenção comigo. Vocês acham mesmo que o Matos ia negociar com o Galo sem saber o salário do Rony, sem saber que iria fechar com o Rony? Correr o risco de fechar com o Galo, que é mais difícil do que fechar com o atleta? É óbvio que o Alexandre Matos já foi no Galo sabendo o valor de salário do Rony e não terá nenhum problema se o Santos fechando com o Galo. A questão com o Santos já está tudo certo, não tem problema. O Alexandre Matos sabe que ele ganha 1.400.000, está disposto a pagar um valor neste valor ou próximo e alongando o contrato. Ele pode pagar um pouco menos e esticar o contrato do Rony com o Santos. Então, para o atleta seria legal também, entendeu? Se a gente for fazer a conta, é até melhor para o atleta postergar meses à frente e ganhar um salário menor, porque a compensa para ele ter mais meses de contrato até com um salário menor. Então, gente, o Matos já foi no Galo sabendo que não vai ter empecilho com o Rony, sabendo as bases salariais, sabendo que tá tudo tranquilo para ele, entendeu? Então, o Matos foi conversar com o Galo já sabendo que não terá empecilho para acertar com o Rony. Ele já sabe o salário do Rony, sabe que tem como pagar o Rony esse valor, algo próximo e aumentar o tempo de contrato. Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia de todos. Obrigado pelo like que vocês vêm deixando aí para o canal continuar crescendo. Já peço aí o like desse vídeo também. Muito obrigado a todos. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal está anunciando todos os dias do Galão. Então não perca tempo e venha fazer parte da massa. Eu já deixo meu convite aqui para vocês. Se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações, que é muito importante. Toda vez que a gente lança uma notícia no canal, o YouTube avisa vocês que ela está no ar. Então fique à vontade também para dar a opinião de vocês aí no espaço de comentário do canal. É muito importante a participação de vocês, tá bom? Essa participação de vocês também ajuda demais o canal a continuar crescendo. E o crescimento do canal é muito importante pra gente. Muito obrigado. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Deixa um forte abraço. Assim que sair notícia, a gente volta aqui e coloca mais notícia no Galão aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Até a próxima, valeu, massa.